Olá, sétimo ano, tudo bom com vocês? Bom, tô aqui para a gente fazer a nossa correção da revisão da unidade 2, Brasil e sua população. 1. Quando os portugueses chegaram no território brasileiro, quem já habitava? Os índios. Os índios já habitavam aqui. 2. Quais os primeiros grupos étnicos que deram origem ao povo brasileiro? Os índios, que aqui habitavam primeiro, depois os brancos, que são os europeus que vieram, e depois os negros africanos. Então, os índios, os brancos e os negros. O que é população absoluta e população relativa? Bom, a população absoluta é o número total de habitantes de um lugar. Então, a população absoluta é o número total de habitantes de um lugar. Já a população relativa, tá, ou densidade demográfica, corresponde ao número de habitantes por quilômetros quadrados. Tá? Então, população relativa, também chamada de densidade demográfica, corresponde ao número total de habitantes por quilômetros quadrados. 4. O que é crescimento vegetativo? Crescimento vegetativo é a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, tá? Então, crescimento vegetativo é a diferença entre a taxa de natalidade e de mortalidade. 5. Como a pirâmide etária é dividida? Bom, a pirâmide etária é dividida em 3 partes. A base são os jovens, o corpo são os adultos e o topo é os idosos. Então, base, jovem, corpo, adulto e topo, idosos. 6. Observe o mapa da página 241 e escreva onde se concentra a maioria da população brasileira. Se você for olhar o mapa, a maioria da população brasileira se concentra no litoral brasileiro, tá? Se concentra no litoral brasileiro. Bom, o que significa PA? 7. População economicamente ativa. O que é população economicamente ativa? São aquela população que trabalha, pessoas que trabalham, seja ela de carteira assinada formal ou sem carteira assinada informal. Então, pede para dar exemplos. Professor é formal, médico, forma informal, camelô é informal, tá bom? 8. O que significa PI? População economicamente inativa. Exemplo, crianças, né, como vocês, não podem trabalhar, e os idosos, ok? E os idosos. O que é migração? Migração é deslocamento de pessoas, tá? Migração é deslocamento de pessoas, tá? 10. Migração interna e externa. O que é migração interna? Migração interna é aquela migração que você faz dentro do seu território brasileiro. Você sai do seu estado, Rio de Janeiro, vai para São Paulo, você está fazendo uma migração interna. Você está no Rio de Janeiro, vai para Minas Gerais, está fazendo uma migração interna. Agora, se você está no Rio de Janeiro e vai para o Japão, você está fazendo uma migração externa. Você está no Rio de Janeiro, você vai para os Estados Unidos, você está fazendo uma migração externa, tá? Então, migração interna é dentro do país e migração externa é fora do país. Migração pendular. O que é a migração pendular, tá? Refere-se ao deslocamento, tá? De curto prazo, né? Ele se refere a um deslocamento de curto prazo. Ida e volta, tá? Para o mesmo local. Por exemplo, a titia mora em Realengo e vai para Malé dar aula para vocês. Então, eu estou fazendo uma migração pendular. Eu saio daqui de Realengo, vou para Malé, dou aula para vocês, depois saio da Malé e volto para Realengo. Isso é uma migração pendular. Então, migração pendular refere-se ao deslocamento de curto prazo, ida e volta para o mesmo local. O que é migração forçada? Bom, a migração forçada é quando você é obrigado a sair do seu país por algum motivo. Seja ela por guerra,
Seja ela porque ocorreu um vulcanismo e aí acabou com tudo. Seja ela ocorreu um tsunami e acabou com tudo. Seja ela um terremoto que acabou com tudo. Aí você não tem mais onde ficar, então você é obrigado a sair daquele país para tentar outra. Eu me lembro que eu até falei com vocês do Kaysar do BBB, né? Ele é sírio, né? E fugiu da Síria por conta da guerra. Ninguém sai do seu país porque quer, sai por algum motivo, tá? No caso dele, a migração foi forçada, porque ele não estava a fim de brigar, de lutar. O que é fuga de cérebro? Então, vamos lá. Fuga de cérebro é quando você é obrigado a sair, tá? Em busca de uma melhor condição de quê? De vida. Uma melhor condição de oportunidade de trabalho, de pesquisa, tá? Bem como seu reconhecimento profissional, tá? Então, vamos lá. E salário mais alto. Então, vamos lá. O que é fuga de cérebro, tá? Bom, eles migram para buscar uma melhor do que? Oportunidade de emprego, de pesquisa. E também reconhecimento profissional e salários altos. 14. O que significa IDH? Índice de Desenvolvimento Humano, e seus indicadores são saúde, educação e renda per capita. Então, Índice de Desenvolvimento Humano, saúde, educação e renda per capita são seus indicadores. E o último, 15, explica o que o coeficiente Gini. Então, o coeficiente Gini é um índice que avalia a distribuição das riquezas de um determinado lugar. Então, coeficiente Gini é um índice que avalia a distribuição das riquezas de um determinado lugar. Meus amores, ficam com Deus. A próxima aula vai ser já segundo bimestre, livro 2. Então, vamos pegar, tá bom? Beijos, se cuidem, tchau.